Muito bem, hora de oração, tempo oportuno de nós buscarmos a Deus, estudando e orando segundo a sua palavra, em nome de Jesus, amém? Tenha certeza que estamos apresentando a tua vida, clamando, orando diante do altar do Senhor, cada dia em nome de Jesus, em campanhas, em jejuns, em propósitos contínuos, e creio que o Senhor vai nos responder como temos visto realmente a boa mão e as respostas que vêm do Senhor em nome de Jesus. Chegamos ao capítulo 7 de Hebreus e hoje, capítulo 7, de versículo 1 a 4, e eu quero falar sobre o dízimo. Isso mesmo, o dízimo. É aí que o bicho pega, porque na hora que tem que falar do tal do dinheiro, aí realmente as pessoas confundem muitas coisas e fica parecendo que é algo obrigatório, fica parecendo que é algo mandatário, fica parecendo que é algo explorador, e realmente é muito complicado o assunto do dinheiro. Agora, quando se trata, meu irmão, minha irmã, do dízimo, da contribuição, da oferta à casa do Senhor, não vamos olhar como dinheiro. Não olhe como dinheiro. Olhe como a obra de Deus que está sendo realizada. Eu quero apresentar aqui alguns argumentos, certos de que eu não sou muito longe disso, dono da verdade, mas como eu compreendo e como eu entendo essa porção. Amém? Muito bem. Hebreus capítulo 7 diz assim: porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai nem mãe, nem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Amém? Esses 3 versículos apenas, Hebreus 7, de 1, 2 e 3, fala sobre Melquisedeque e outras características que nós já exploramos outro dia em um dos estudos, quando falamos sobre a ordem de Melquisedeque e o sacerdócio do Senhor Jesus. Mas aqui ele traz, além desse complemento, dessa visão grandiosa da ordem de Melquisedeque e do sacerdócio de Jesus, da ordem de Melquisedeque, rei e sacerdote, rei de Salém, Jerusalém, rei de paz, é o que significa, e também sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão naquela guerra de 5 reis contra 4 reis, que a palavra do Senhor nos mostra lá em Gênesis, no capítulo 14. E diz a palavra do Senhor que Abraão consagrou e deu a ele o dízimo, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Não é? Então Abraão tomou o despojo, tomou de toda aquilo que representou a vitória daquela guerra, separou e consagrou o dízimo. Lembrando que Abraão levantava altares, trocando suas tendas, e fazia também sacrifícios na presença do Senhor, que subiam na presença do Senhor como aroma agradável, como nós aprendemos na própria palavra. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses, no capítulo de número 4, que ele recebeu a oferta que veio para suas mãos e que eles haviam mandado, não uma, mas 2 vezes, até para Tessalônica, está escrito lá em Filipenses, no capítulo 4, recebi, e ele fala que aquela porção que ele recebeu de ofertas era como sacrifício agradável, como aroma aceitável diante do Senhor. Então, um símbolo de que as ofertas, elas realmente sobem, se comunicam, ou comunicam aquilo que aquelas pessoas estão fazendo em detrimento da sua obra, em reconhecimento da sua obra, sobem à presença do Senhor. Assim Abraão também fazia ofertas. E nesse caso, com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e assim cremos que Jesus também é
dessa linhagem do sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, amém, recebeu os dízimos das mãos de Abraão. E você vai ver depois em Gênesis 28, Jacó fazendo um voto, dizendo: Senhor, se o Senhor me levar em paz e me trouxer em segurança, e o Senhor me der pão e tudo, eu te darei também o dízimo. Então, as pessoas vivem com essa discussão e dilema, se o dízimo é da lei ou se o dízimo é da graça. Mas Abraão está antes da lei. Outros dizem: não, mas essa posição de Jacó ou de Abraão com Melquisedeque foi uma única vez. Então isso não dá base para que ninguém traga uma lei ou uma obrigação ou uma ordenança. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que não é uma obrigação, não é nenhuma obrigação. Eu não entendo o dízimo como uma obrigação. Eu entendo a oferta e o consagrar na igreja como uma grande oportunidade que Deus nos dá. Aliás, perguntaram para o famoso doutor Russell Shedd, você já deve ter ouvido falar nele, ele partiu há pouco, escritor e comentarista da famosa Bíblia Shedd, né? Está na internet, no YouTube, em algumas das mensagens dele, sobre o dízimo, sobre exploração nas igrejas, e ele então embasou, falando do texto bíblico, dizendo que o Novo Testamento pouco fala realmente sobre o dízimo, e que muitas pessoas usam aquele texto, né, de Mateus 23, reproduzindo um pouco da fala dele como base do que eu também quero mencionar, né? Ai de vós, escribas e fariseus, Mateus 23, 23, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus falando aos judeus, fariseus, escribas, que eles davam o dízimo das coisas que eram pequenas, mas não faziam realmente o que era do amor, da bondade, das coisas grandiosas diante de Deus. Então ele diz: faça isso, então dê o dízimo, mas não deixe, não negligencie aquelas. E essa é uma lição muito importante, muito embora Jesus estava falando a eles ali naquele contexto, muito importante para nós. Você vai na igreja, dá o dízimo, dá a oferta e fala palavrão, xinga, bate na mulher, rouba, faz o que? Dá o dízimo, como a pessoa que passa na frente de uma igreja, faz o sinal da cruz, mas está na prostituição, não tem problema nenhum de transgredir qualquer outro tipo de lei ou de sinal, que quer que seja. Então é um contrassenso. É um contrassenso muito grande estas coisas. Jesus veio dizer: vai levar a sua oferta, está lá no Evangelho de Mateus também, a partir do capítulo 7, você está com desavença com seu irmão, então deixe a sua oferta perante o altar, reate com seu irmão primeiro pelo perdão, pelo arrependimento, depois leve a sua oferta. Em outras palavras, um conjunto de atitudes e de ações espirituais, de ações para o próximo, é que elevam o nosso relacionamento na presença do Senhor. E um deles, obviamente, é a consagração. Um deles, obviamente, é a porção que nós entregamos e que nós consagramos. E concluindo a mensagem lá do Dr. Russell Shedd, então ele disse: realmente o Novo Testamento não é claro sobre isso, sobre alguma ordenança sobre o dízimo. E ele concluiu dizendo assim: mas você, meu irmão, que perguntou, faz o seguinte, começando pelo dízimo, não deixe de abençoar a sua igreja e o seu pastor. Então, ou seja, a conclusão dele realmente com a contribuição, não por uma obrigação, sabe? Porque aquilo que você tem que fazer de maneira obrigatória vai se tornar peso, vai se tornar jugo e vai se tornar sentença quando você deixar de cumprir. Mas pela alegria de você pegar a sua porção e se lembrar do Senhor em primeiro lugar e separar aquilo que pertence a Ele e entregar a Ele. No exemplo que eu cito e creio e ensino também de Abraão, que não vem da lei, que não vem do templo, que não vem do tabernáculo, mas que vem de um homem que discerniu que aquele era o sacerdócio do Deus Altíssimo. E se Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque, eu não vejo por que também não entregar a ele os dízimos. Não por
obrigação, mas por discernir a sua obra e a sua grandeza. Então, por generosidade, então por alegria de pegar a porção do valor, seja o dízimo, seja a oferta, seja 15%, 20%, 50% ou tudo, como eu já peguei por vezes e vezes e vezes, ou bens, como eu já peguei por vezes, vezes e vezes, e entreguei. Porque na nossa entrega está também o nosso coração, a nossa renúncia, o nosso relacionamento com Deus. E não como uma barganha e como uma troca. A grande deformação que existe, sabe qual é, com relação a esse dar e receber, é a barganha e a troca. Onde as pessoas querem benesses em troco daquilo que elas vão dar. Onde pessoas querem mostrar o que elas estão dando para o pastor, para o bispo, para o apóstolo, porque dessa maneira vão poder de alguma forma terem privilégios. Essas deformações todas, elas não chegam a Deus. Isso não agrada a Deus. Isso é carnal, isso é humano, não é assim que se relaciona com Deus. Porque o homem, disse o Senhor lá, o profeta Samuel, 1 Samuel 16, vê o exterior, mas Deus sabe, conhece o coração. Eu gosto muito desta relação feita sobre dinheiro, quando da crucificação de Jesus e de sua morte, onde Jesus ressuscitou e os soldados romanos, eles foram testemunha da ressurreição, eles viram que algo sobrenatural aconteceu, anjos tiraram aquela pedra. Mateus 28, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Veja, os guardas viram, testemunhas de que algo sobrenatural aconteceu. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Amém? Olha só que impressionante essa palavra. Os guardas viram, as mulheres receberam aquela palavra dos guardas, né? Depois, mais adiante, no versículo de número 11, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. As mulheres foram contar aos discípulos da ressurreição e dos anjos e tudo, e os guardas foram aos sacerdotes. Veja bem, reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, subornaram os soldados, pegaram o dinheiro que estava lá no templo e deram aos soldados. O dinheiro era a contribuição que as pessoas levavam no templo para a manutenção da obra. Recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, ficou ali aquela mentira contada como verdade em todos os lugares. Aquilo trouxe muitos estorvos à mensagem do evangelho da ressurreição e da pregação em Jerusalém naqueles dias. Mas o foco aqui é que os soldados romanos, cobiçosos e gananciosos, receberam o dinheiro. O diabo dá dinheiro para as pessoas para elas contarem mentiras, para elas suportarem mentiras contra o Cristo, contra a sua ressurreição. Não sei se você está entendendo o que eu estou me aplicando aqui a explicar nesse raciocínio. Eles receberam dinheiro sendo testemunhas oculares do sobrenatural que aconteceu, sabe? Mas para contar a mentira. As pessoas vivem com dinheiro no mundo, sustentando mentiras e vivendo de mentiras. Por isso, a luta contra o dízimo, contra a oferta, contra propósitos que alguém pode fazer. Porque o Espírito de Deus é livre, meu irmão. Ele está ministrando o coração das pessoas, onde elas estiverem, para que elas possam semear umas nas vidas das outras, para que elas possam abençoar a igreja, ou para que elas sejam tocadas pelo Espírito de Deus por uma causa social, por uma construção de uma obra, de uma igreja, sabe?
Então há um grande mal nisso, onde o diabo usa, deita e rola para sustentar mentiras em bases que estão realmente de dinheiro. Por isso, quando fala do dinheiro, do dízimo, da oferta, e essa grande celeuma, eu procuro colocar isso de maneira muito simples. Agora, nós fomos chamados e nós damos o nosso dinheiro, sim, na casa do Senhor, mas para que a verdade seja contada. Eles recebem o dinheiro do suborno para falarem a mentira dos ídolos, a mentira da idolatria, a mentira da religião, a mentira do pecado. Mas nós contribuímos com o nosso dízimo, seja com o dízimo, seja com a oferta, seja com o nosso voto. O nosso propósito está escrito no Salmo 20, Davi diz que o Senhor se lembra das minhas ofertas e atende aos meus votos. Amém? Por quê? Para que a verdade seja contada. O corpo não foi roubado, ele ressuscitou. Eu respeito pessoas que dizem, eu não acredito no dízimo. Eu respeito. Eu acho que está tudo certo, está tudo bem. Mas, ainda que você não chame de dízimo, a tua contribuição, não deixe de entregar. A porção que Deus colocar no teu coração para a igreja onde você está e para a obra que você acredita e que está sendo feita por pessoas idôneas e pessoas usadas por Deus que fazem com que as portas da igreja sejam abertas ou a assistência social seja levada ou a voz de um pastor, de um pregador, de uma igreja seja levada pelo rádio, pela televisão, pela internet, onde quer que seja. Não tire a tua mão. Seja esse supridor na presença do Senhor. Tenha certeza que Ele vai se agradar grandemente. Tenho certeza disso. Ele vai se agradar grandemente de mim e de você. Que nós estejamos com as mãos estendidas suprindo a sua obra. E a promessa. Existe promessa, existe bênção sim, porque muitos dizem, não tem promessa, não tem bênção, você não vai receber nada, está dando dinheiro para o pastor, não sei o quê. Não, tem sim, tem liberação de Deus, tem graça, tem favor de Deus, das quais nós mesmos, e muito possivelmente a grande maioria que está acompanhando até aqui, tem também. E aqui em 2 Coríntios 9, 6 diz, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, aquilo que você semeia, você realmente tem a resposta que vem do Senhor. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então, não é por obrigação, é segundo o coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, não é por barganha. Não é assim? Então não é por obrigação e também não é por barganha. É pelo coração e é pela liberdade. São as ofertas liberais e voluntárias que apresentamos ao Senhor. Porque Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Deus pode te dar graça para você ver a abundância. A fim de que tendo sempre, veja, para não faltar mais, em tudo, estou em 2 Coríntios 9, o versículo 8. Sempre em tudo, todas as coisas, ampla suficiência, seja mais do que suficiente continuamente, superabundez em toda boa obra, sabe? A contribuição ela está voltada para que ela realmente edifique a obra do Senhor. Ele segue então falando muitas outras coisas. Então, aqui estão alguns elementos muito, eu creio, importantes dentro desse assunto, no tocante à contribuição para a casa do Senhor em nome de Jesus. Lembrando o que Paulo ensina a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz dos males, e não o dinheiro. O dinheiro, nas mãos de servos de Deus, vão se transformar em benefício para outros. E você, talvez há alguns anos, foi alcançado e foi salvo, porque pessoas em gerações anteriores a você, ou pessoas daquela própria obra, semearam, e de alguma maneira a palavra de Deus chegou até você, não por causa do dinheiro, mas porque aquela porta estava aberta, porque alguém se levantou e foi suprido sobrenaturalmente de alguma maneira. E Deus usa estes caminhos, usando a vida de cada um, a prosperidade e a medida com a qual cada um tem e com a qual cada um compreende, para que sejam realmente semeadores. E o Senhor multiplique a tua semente. Se você tirou a mão e não está mais suprindo a obra, seja com dízimo, seja com oferta, da maneira que você compreende, eu sugiro, aliás, eu te aconselho,
volte a suprir a obra em grande nível, porque isso é bênção para a tua vida e você vai ver o resultado grandioso da tua semeadura em nome de Jesus. Pai de amor, eu quero orar e apresentar cada servo, cada serva tua em nome de Jesus. Dizimistas, ofertantes, aqueles que têm votos e que se levantam na tua obra porque discernem o mover do teu Espírito, porque ouviram a sua voz. Apresentar aqueles, Senhor, que semeiam e que são instrumentos teus na edificação da tua igreja, da tua casa, da tua obra. Aqueles que suprem, Senhor, a casa, a igreja onde vão nos domingos, nas semanas, ou, Senhor, pela internet, o que seja. Abençoa-os, guarda-os, lembre-se, Pai, eu te peço de cada um deles e de sua oferta em nome de Jesus. Dá graça àqueles, ó Deus, que não compreendem esta escritura, daqueles que não entendem essa revelação, essa verdade. Abençoa-os, alcança-os, eu te peço, para que realmente se levantem em prosperidade, em graça, em favor e sejam experimentados na alegria de dar e receber. Em nome de Jesus, confirma a tua obra, eu te peço, em nome de Jesus. Aqueles, Senhor, que de alguma maneira se desiludiram com igrejas, com pastores, ou por causa de exageros e de abusos, ou de finalidades, Senhor, em nome de Jesus. Eu intercedo para que a dureza do coração caia por terra e pelo caminho do perdão, do arrependimento, em nome de Jesus, cada um se levante. Tira todo jugo de obrigação daqueles que se sentem escravos ou que vivem em relações de troca, achando que são amaldiçoados porque não entregaram dízimos ou não consagraram ofertas. Espírito Santo, explica, esclarece, perdoa, muda o entendimento de cada um em nome de Jesus, para que em liberdade, porque está escrito, foi para a liberdade que o Cristo nos libertou, nós sejamos os supridores, mais daqueles que fazem por amor, daqueles que fazem porque discernem a tua casa, a tua obra. Nós nos alegramos porque vemos, Senhor, a despeito de sabermos que o Evangelho chegou até nós através de Jesus, mas sabemos que o judeu é próspero, que ele semeia, que ele consagra os dízimos e a tua marca de promessa está sobre eles de maneira imutável, e que nós possamos caminhar nesta verdade, sendo levantados como supridores. Dá graça contra todo endividamento, dá graça contra todo exagero em gastos, dá graça contra todo espírito maligno que tem colocado desequilíbrio e tem roubado realmente a provisão da mão, da vida dos teus servos. Dá graça. E que esse caminho de restauração seja o caminho, Senhor, de olhar para a tua casa, para a tua obra, a buscar o Senhor em primeiro lugar e também nisto, com o suprimento, com os dízimos, com as ofertas em nome de Jesus. Pai de amor, abençoa para que portas de emprego se abram, para que situações grandiosas de volumes, Senhor, de montantes de recursos, como nos dias de Ezequias, rei de Israel, como nos dias de Davi, se levantem em nome de Jesus. Tira todas as deformações da exaltação do homem, da riqueza ilícita caia por terra. Mas em nome de Jesus, que um povo próspero, um povo que tem dignidade, um povo que assiste a tua obra, como José de Arimateia e Nicodemos, assim o fizeram na necessidade do teu corpo tirando da cruz, tendo local próprio para ele e uma condição de honra naquilo que puderam ali preparar. Sejamos nós também dignificados com essa oportunidade. Sejamos nós também alegres com essa oportunidade. Levanta supridores, abençoadores para a tua casa. Nos alegramos e consagramos. E todo mal seja repreendido. O espírito de Mamon, o espírito das riquezas, obra das trevas, entrou por um caminho, mas vai sair por 7 caminhos. Dá graça para que se levante os teus servos, em nome de Jesus, com este coração e com esta liberdade, sem retenção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Fique com Deus.